Olá, meus irmãos, minhas irmãs, bem-vindos a mais uma leitura bíblica. Chegamos no segundo capítulo, dessa carta maravilhosa de Tessalonicenses, Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, Então, vamos ler comigo, Convido você a ler, meditar junto comigo esse capítulo 2 também, uma bênção, Lembrando que Paulo escreveu essa carta para os Tessalonicenses, Eles estavam sendo perseguidos, Eles realmente passaram por muitas perseguições, muitas tribulações, mas a gente viu, no capítulo 1, como Paulo elogiou, como eles permaneceram firmes na fé, mesmo com toda essa dificuldade. Então vamos continuar, agora no capítulo 2, a continuação dessa carta maravilhosa aos Tessalonicenses. Leia e medite junto comigo, amém? Vamos lá, versículo 1. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é de vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Então aí Paulo está recordando, está fazendo os Tessalonicenses lembrarem, como também foi difícil para Paulo, para Silvano e para Timóteo, chegar até eles, anunciar a palavra até eles, Então Paulo está lembrando aqui, como eles foram ultrajados, maltratados em Filipos, mas mesmo assim ele diz aqui, que eles tiveram muita confiança, uma ousada confiança em Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus, Então Paulo está lembrando aí aos Tessalonicenses como para ele também foi difícil, anunciar a palavra de Deus aos Tessalonicenses. Pois a nossa exortação, versículo 3, não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Esse versículo 4, irmãos, me chamou a atenção bastante aqui, porque veja como ele trata o Evangelho. Ele diz, olha, Deus confiou tanto em nós que nos entregou o Evangelho, essa preciosidade. O Evangelho, irmãos, é uma preciosidade. Essas boas novas que a gente tem para espalhar, para anunciar, é uma preciosidade de Deus, E Deus confiou a nós, Se a gente não tivesse sido aprovado, Deus não teria entregue uma coisa tão preciosa em nossas mãos, Então ele diz aí, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho. Então veja aí, eu sinto uma honra, Eu sinto Paulo bem orgulhoso, Ele se sente honrado, Dizer, poxa, o próprio Jesus Cristo me confiou essa tarefa, me confiou essa missão, Que honra, que privilégio, ser aprovado por Deus. Então eu percebo aí, um orgulho de Paulo em estar escrevendo isso, Saber que Jesus confiou a ele o Evangelho. Que a gente sinta isso também, irmãos? Que a gente sinta essa honra, esse privilégio, de espalhar a palavra, de pregar a palavra, de Deus contar com a gente, de Deus nos enviar. Isso é uma honra maravilhosa, que a gente se lembre de fato dessa verdade. Versículo 5, a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Veja que interessante, ele poderia até dizer, olha, a gente não pregou a palavra por orgulho, nem por vaidade, nem buscando a glória de homens. Eu vou até destacar isso aqui, esse versículo 6, quando ele diz, olha, a gente não buscou glória nem de vocês, nem de homens, nem de qualquer outro, A gente até podia exigir, Imagina que as pessoas exigem, olha, eu prego a palavra de Cristo, eu levo a palavra de Deus, então vocês têm que me sustentar, Vocês têm que me manter, Já que eu estou nessa tarefa, Deus me confiou, olha como eu sou importante, Deus me confiou o Evangelho, então vocês têm que me manter. E ele não, Paulo diz que ele nunca pensou isso, Ele diz aqui, olha, pelo contrário, nos tornamos carinhosos entre vós, Eles nunca exigiram isso
dos Tessalonicenses. Versículo 8: assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornaste muito amado de nós. Porque vós recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Então veja que esse capítulo 2 é Paulo o tempo todo mostrando para eles, lembrando para eles como foi difícil para Paulo, todo o esforço que Paulo e os irmãos fizeram para levar a palavra de Deus até eles, e agora Paulo está falando de como Paulo precisou trabalhar, labutar, para não depender dos Tessalonicenses. Paulo fazia questão de não depender deles nada, se eles quisessem ajudar, se eles quisessem dar alguma coisa, que bom, mas ele fez tudo. Paulo está lembrando aqui, que pelo contrário, eles ofereceram até a própria vida, eles estavam dispostos a oferecer a própria vida, O objetivo de Paulo era só pregar o Evangelho, não era ser sustentado, Então ele diz, olha, nosso labor, nossa fadiga, para que vocês se recordem, Ele diz aqui, porque vós recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, noite e dia labutando, labutando é trabalhando, para não vivermos à custa de nenhum de vós, Quer dizer que é errado alguém viver, pregar a palavra e ser sustentado por outro? Claro que não, não é errado, Mas Paulo está aqui dizendo como eles, fizeram questão de não precisar disso, para que a palavra de Deus chegasse até eles de uma forma diferente, sem essa necessidade, Até porque também a gente não sabe como eram as condições, financeiras dos Tessalonicenses. Então Paulo não está dizendo nem que é errado nem que é certo isso, ele simplesmente está recordando, para que os irmãos recordem o quanto ele trabalhou e o quanto não era de interesse deles isso, Paulo está focando aí no interesse do Evangelho, para que eles fiquem encorajados, para que eles se lembrem do quanto foi esforçado também Paulo para passar por isso, tá, irmãos? Lembra que essa carta é uma carta de exortação. Os Tessalonicenses estavam passando por dificuldade e Paulo aí está lembrando que ele também passou, por dificuldade para anunciar o Evangelho até eles, Versículo 10: vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como Pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Olha aí que coisa legal, Eu vou destacar o versículo 11 e 12, pessoal, porque ele diz, de maneira como um pai exorta a seus filhos, Veja como ele está dizendo aí, como ele tratou os Tessalonicenses quando ele estava lá, dizendo que ele tratou os Tessalonicenses como um pai trata um filho, admoestando, exortando, consolando, tudo tratando com carinho, como se fossem os próprios filhos dele, Paulo recordando aí. Que a gente também trate os nossos irmãos assim, com carinho, sempre consolando os irmãos, sempre instruindo os irmãos, exortando os irmãos como um pai exorta um filho, e não com gritaria, com ignorância, com brabeza, e sim com amor, com amor, como Paulo também fazia isso, que a gente se lembre disso também, irmãos? Versículo 13: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Veja que maravilha, irmãos, mais um elogio, esse versículo 13, um versículo bem grandão. Eu vou destacar aqui também, porque é mais um elogio que Paulo está fazendo. Ele diz, olha, ainda temos outra razão para incessantemente, veja que exagero, Paulo, sem parar, incessantemente é sem cessar, é sem parar, veja. Ele diz, temos uma razão para agradecer a Deus sem parar, E ele agradece a Deus sem parar pelo quê, E aí ele diz, pelo fato de que eles receberam a palavra de Deus, não como palavra de homens, mas sim, de fato, eles acolheram como uma palavra de Deus, como tem que ser,
né, e que de fato está operando, né, eficazmente neles, né? É assim que a gente sabe se uma pessoa acolheu ou não, né, se a pessoa guardou ou não a palavra de Deus de verdade em seu coração. Quando ela opera com eficácia, com eficiência, né? Quando você vê a palavra operando em alguém, é porque de fato ele guardou aquela palavra, não como palavra de homens, mas sim como palavra de Deus. Então aí Paulo está fazendo um super elogio, né? Dizendo, poxa, eu não paro de agradecer a Deus, né? Incessantemente, eu não paro de agradecer a Deus porque vocês receberam e acolheram a palavra de Deus como realmente tem que ser, né? Veja que maravilha, né? Mais esse proceder fiel aí dos Tessalonicenses. Versículo 14, tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores, olha aí, das igrejas de Deus existentes na Judeia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios, as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradaram a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida dos seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Então veja que interessante, né? Ele dizendo aqui que eles se tornaram imitadores, né, das igrejas de Deus, né, passando as mesmas tribulações, as mesmas dificuldades, né, que eles passaram, as mesmas perseguições, eles também estão passando, né, as mesmas e basicamente a mesma coisa, né, que as igrejas de Deus lá na Judeia, né, passaram, né? E aqui ele fala alguns exemplos, né? Vocês sofreram as mesmas coisas, né? Olha aqui, ó, as mesmas coisas que eles, né? Vocês sofreram os judeus, né? Até o próprio Jesus ele fala aqui, né, que foi perseguido, os profetas foram perseguidos. Então Paulo está dizendo como eles de fato se tornaram parecidos, né? Até no sofrimento também, tudo que eles passaram. Mas ele diz aqui no finalzinho, né? A ira, porém, sobreveio contra eles, né? Definitivamente. Versículo 17. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho, né? Paulo aí falando, né, quanto eles estavam com saudades, né? Aqui ele usa a palavra orfanados, né? Como se eles estivessem órfãos da presença dele. Eles realmente estavam sentindo falta dos Tessalonicenses, né? E eles queriam ir visitar, e ele diz, pelo menos eu, Paulo, né, queria ir pelo menos duas vezes, mas, né, Satanás não deixou, né? Teve algum impedimento aí que Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou a alegria, ou coroa em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Olha aí, sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria, né? Veja aí como, né? Eu sinto em cada palavra, irmãos, eu vou destacar aqui esse versículo, eu sinto em cada palavra, em cada frase de Paulo, um orgulho danado, né? Paulo é muito orgulhoso, é muito feliz realmente, né, com o proceder dos Tessalonicenses, com essa igreja lá dos Tessalonicenses. No final ele diz, sim, vós sois realmente, né, a nossa glória e a nossa alegria, né? Ele olhava para os Tessalonicenses e dizia, olha, vocês são a minha alegria, vocês são a nossa glória, né? Que maravilha, né, irmãos? Então, finalizamos então o capítulo 2 com mais elogios, né? Com mais orgulho de Paulo, né? Com mais esperança, e também Paulo, né, lembrando um pouquinho também do que ele passou, do que ele sofreu, do que ele trabalhou, né, para ajudar também a encorajar os Tessalonicenses nessa jornada, nessa perseguição que eles vinham passando, tá certo, pessoal? Então você já pode marcar aí no seu guia de leitura, né, 1 Tessalonicenses capítulo 2 concluído, tá certo, pessoal? Fiquem com Deus, né? Até a próxima leitura bíblica. Tchau, tchau, pessoal!